Nem todos os massacres viram manchete. Alguns são enterrados no silêncio. Era uma manhã de julho de 1956, quando o pescador Antônio Ferreira encontrou o primeiro corpo boiando nas águas barrentas do rio Ceará. A pele bronzeada da mulher estava dilacerada por cortes profundos, e seus longos cabelos negros flutuavam como algas sombrias na correnteza. Ela usava um colar de sementes vermelhas, marca registrada do povo Tapeba. Mas aquela não seria a última vez que Antônio veria um indígena morto naquelas águas. Estamos em Caucaia, interior do Ceará, durante as décadas de 1950 e 1960. Uma época em que o Brasil crescia aos saltos, construindo estradas, expandindo fronteiras agrícolas e prometendo progresso para todos. Mas nem todos eram bem-vindos nessa nova realidade. Especialmente não os Tapeba, uma comunidade indígena que habitava aquelas terras havia séculos, muito antes dos primeiros colonizadores portugueses pisarem no solo cearense. O que aconteceu com o povo Tapeba durante essas 2 décadas sombrias é uma das páginas mais sangrentas e silenciadas da história do Ceará. Famílias inteiras desapareceram da noite para o dia. Aldeias foram encontradas vazias, com sinais de luta e sangue seco no chão de barro. Crianças sumiram sem deixar rastros. Anciãos que guardavam a memória oral de gerações foram encontrados mortos, com ferimentos que sugeriam tortura. Mas o mais perturbador não eram apenas os corpos que apareciam. Era o silêncio ensurdecedor que se instalou ao redor desses crimes. A polícia local parecia ter desenvolvido uma cegueira seletiva. Jornais da época mal mencionavam os incidentes envolvendo os indígenas. E quando mencionavam, tratavam como conflitos entre poceiros ou disputas por terra, nunca como o que realmente eram: execuções sistemáticas e planejadas. A comunidade Tapeba vivia principalmente da pesca, do cultivo de mandioca e da produção de farinha. Eram conhecidos por sua pacificidade e por sua relação harmoniosa com a natureza. Não possuíam armas de fogo, não se envolviam em disputas territoriais com outros grupos e mantinham um modo de vida tradicional que pouco incomodava os vizinhos. Então, por que alguém quereria eliminá-los? Testemunhas sussurravam sobre homens encapuzados que chegavam durante as madrugadas. Falavam de veículos sem placas que desapareciam antes do amanhecer. Contavam sobre gritos que ecoavam pela mata fechada, seguidos de um silêncio mortal que durava dias. Mas quando a polícia chegava para investigar, se é que chegava, encontrava apenas cinzas, sangue seco e o vazio onde antes existia vida. O método era sempre similar: ataques noturnos, execuções rápidas, desaparecimento dos corpos ou abandono nas águas do rio. Não havia testemunhas deixadas vivas, não havia sobreviventes para contar a história. Era como se uma força invisível estivesse apagando sistematicamente a existência dos Tapeba da face da terra. Maria Tapeba, uma das poucas sobreviventes que conseguiu fugir durante um dos ataques, relatou anos depois: eles não queriam só nossas terras, eles queriam que nunca tivéssemos existido. Queriam apagar nossa memória, nossa história, nosso sangue. Suas palavras ecoam até hoje como um testemunho fantasmagórico de uma violência que transcendia a simples disputa territorial. Entre 1954 e 1962, estima-se que mais de 200 indígenas Tapeba tenham sido mortos ou desaparecido. Dezenas de famílias foram completamente extintas. Crianças órfãs foram adotadas por famílias de colonos e perderam sua identidade cultural. Em menos de uma década, uma das comunidades indígenas mais antigas do Ceará foi praticamente dizimada. E o mais chocante, ninguém foi preso. Nenhum inquérito foi aberto. Nenhuma investigação séria foi conduzida. Os casos foram todos arquivados como mortes por causas indeterminadas ou simplesmente ignorados pelas autoridades locais.
Mas quem tinha tanto poder para orquestrar um genocídio silencioso e ainda por cima garantir a impunidade total? Quem se beneficiava com o desaparecimento dos Tapeba? E por que, até hoje, mais de 60 anos depois, esse massacre continua sendo um segredo mal guardado no interior do Ceará? Essa é uma história que o tempo tentou enterrar, mas que a justiça ainda não conseguiu esquecer. Uma história que vai te deixar questionando até onde pode chegar a crueldade humana quando protegida pelo manto do silêncio oficial. Se você está pronto para desvendar um dos casos mais sombrios da história cearense, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque essa jornada pela verdade está apenas começando e você não vai querer perder nenhum detalhe. A noite de 15 de março de 1957 mudaria para sempre a aldeia Tapeba de Capuã. O vento soprava forte naquela madrugada, balançando os coqueiros e fazendo ranger as paredes de taipa das casas simples. Era época de chuvas no Ceará, e o ar carregava o cheiro úmido da terra molhada, misturado com o aroma doce das flores de cajueiro. Cachorros uivavam à distância, um som que os mais velhos interpretavam como mau presságio. Na aldeia de Capuã, uma das maiores concentrações Tapeba da região, viviam cerca de 70 pessoas distribuídas em 16 famílias. Pescadores, agricultores, artesãos, gente simples que seguia o ritmo ancestral da lua e das marés. As crianças dormiam em redes de algodão trançado pelas próprias mães. Os homens descansavam depois de um dia inteiro consertando redes de pesca. As mulheres sonhavam com a colheita da mandioca, que estava quase no ponto. Às 3 da manhã, tudo estava silencioso. Apenas o barulho da chuva batendo nos telhados de palha e o murmúrio distante do rio Ceará correndo em direção ao mar. Mas esse silêncio seria quebrado de forma brutal e definitiva. Joana Tapeba, de 8 anos, acordou primeiro. Ela lembra até hoje do barulho estranho que a tirou do sono. Não eram os passos descalços de sua família, nem o ronco de seu avô. Era o som de botas pesadas pisando na lama, muitas botas se aproximando da aldeia com uma cadência militar. Joana espiou pela fresta da parede de barro e viu vultos escuros se movendo entre as árvores. Homens altos, vestidos de preto, com rostos cobertos por capuzes ou máscaras improvisadas. "Mamãe", sussurrou Joana, tocando o braço de sua mãe. "Tem gente estranha lá fora." Mas antes que Luísa Tapeba pudesse responder, a porta da casa foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. 3 homens armados entraram como uma tempestade de violência. Luísa mal teve tempo de gritar antes de receber o primeiro golpe. Joana foi arrastada para debaixo da cama por sua avó, que colocou a mão sobre a boca da menina para abafar qualquer som. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes desafia qualquer tentativa de compreensão racional. Como 70 pessoas podem desaparecer quase simultaneamente de suas próprias casas? Como uma operação dessa magnitude pode ser executada sem que ninguém tenha tempo de fugir ou pedir socorro? As evidências encontradas posteriormente sugerem uma coordenação militar assustadora. Cada casa foi invadida no exato mesmo momento. Cada família foi surpreendida de forma que não houvesse chance de resistência ou fuga. Era como se os atacantes conhecessem perfeitamente a disposição das casas, os hábitos dos moradores, até mesmo onde cada pessoa costumava dormir. Pedro Tapeba, o cacique da aldeia, foi encontrado 3 dias depois, amarrado a uma árvore nos arredores da mata. Seu corpo mostrava sinais de tortura prolongada, queimaduras de cigarro, cortes profundos, dedos quebrados. Mas o mais perturbador era sua expressão. Mesmo na morte, seus olhos permaneciam arregalados de terror, como se tivesse visto algo que sua mente se recusava a processar. Na casa da família de Luísa, Joana permaneceu escondida debaixo da cama por 8 horas, ouvindo gritos que se tornavam cada vez mais distantes.
Depois súplicas abafadas, depois um silêncio mortal que se estendeu até o meio-dia seguinte. Quando finalmente saiu de seu esconderijo, a aldeia estava vazia, completamente vazia. Panelas ainda fumegavam no fogo. Redes de pesca estavam esticadas para secar, como se seus donos fossem voltar a qualquer momento. Roupas lavadas balançavam no varal. Era como se a vida tivesse sido interrompida de forma abrupta, congelada no tempo. Mas os detalhes mais perturbadores estavam nos sinais deixados para trás. Marcas de pneus de veículos pesados na lama. Pelo menos 3 caminhões diferentes. Pegadas de botas militares por toda parte. Manchas de sangue que formavam um rastro em direção à estrada principal. E algo que nenhuma testemunha conseguia explicar. Símbolos estranhos entalhados nas árvores ao redor da aldeia, como se marcassem território ou mandassem uma mensagem. Joana foi encontrada no dia seguinte por um comerciante que passou pela aldeia para vender farinha. A menina estava em estado de choque, muda, abraçada ao corpo sem vida de sua avó. Ela seria a única testemunha sobrevivente daquela noite. E por anos, sua única palavra foi homem-sombra. Como algo assim pode acontecer? Como uma comunidade inteira pode ser varrida da face da terra em uma única noite sem que ninguém veja, ninguém ouça, ninguém sobreviva para contar? E por que os responsáveis tinham tanta certeza de que poderiam agir com total impunidade? Eu não vou parar até encontrar meu filho, nem que isso me mate. Antônia Tapeba repetia essas palavras todas as manhãs, como uma oração ou uma maldição. Ela havia perdido 3 filhos na noite de 15 de março. Miguel, de 15 anos, Carmen, de 12, e o pequeno João, de apenas 6. Quando os corpos não apareceram no rio Ceará como os outros, Antônia se agarrou a uma esperança desesperada. Talvez eles estivessem vivos, escondidos em algum lugar, esperando que alguém os encontrasse. Durante os primeiros meses após o massacre de Capuã, Antônia caminhava quilômetros todos os dias. Percorria fazendas abandonadas, grutas nas serras, casebres isolados, qualquer lugar onde crianças sequestradas pudessem estar sendo mantidas. Seus pés sangravam dentro das alpargatas gastas, mas ela não parava. Sua pele morena estava queimada de tanto sol. Seus cabelos começaram a embranquecer precocemente, mas a determinação em seus olhos permanecia inabalável. Ela não estava sozinha nessa busca obsessiva. Outros familiares sobreviventes, aqueles que estavam viajando ou trabalhando longe na noite do massacre, se juntaram a ela. Formaram uma espécie de grupo informal, compartilhando informações, seguindo pistas, se apoiando mutuamente na dor e na esperança. Francisco Tapeba havia perdido sua esposa e 2 filhas. Ele vendeu tudo o que tinha. Uma pequena canoa, 2 redes de pesca, até mesmo a aliança de casamento, para pagar informantes que prometiam pistas sobre os desaparecidos. Sempre terminava enganado, sem dinheiro e sem respostas. Rosa Tapeba, que perdeu os pais e 4 irmãos, começou a frequentar as igrejas da região, implorando aos padres que fizessem missas pelos mortos e desaparecidos. Ela acreditava que as orações poderiam trazer os espíritos de volta para revelar onde estavam os corpos ou quem eram os assassinos. Mas o maior obstáculo que esses familiares enfrentavam não era a falta de recursos ou a imensidão do território cearense. Era a total indiferença, ou pior, a hostilidade ativa das autoridades locais. Sempre que Antônia ia à delegacia de Caucaia, o delegado Coronel Figueiredo a recebia com uma mistura de impaciência e desdém. Dona Antônia, já falei que não temos recursos para investigar cada índio que resolve sumir pelo mundo. Índio não tem paradeiro certo mesmo. Pode ter ido para qualquer canto. Mas delegado, insistia Antônia, foram 70 pessoas que desapareceram numa noite só. Isso não é normal. Tem que ter alguém por trás.
A senhora está vendo conspirações onde não existem. Provavelmente houve alguma briga interna na tribo e eles se espalharam. Assim que a poeira baixar, vão aparecer. Era sempre a mesma conversa, sempre as mesmas desculpas, sempre a mesma recusa em abrir uma investigação formal. O delegado chegava ao ponto de ameaçar Antônia com prisão por perturbação da ordem pública, se ela continuasse aparecendo na delegacia. Na prefeitura de Caucaia, a situação não era diferente. O prefeito João Mendes recebia os familiares uma vez por mês, mais por obrigação política do que por real interesse. Olha, pessoal, eu entendo a dor de vocês, mas vocês precisam aceitar que algumas coisas na vida não têm explicação. Deus quis assim. Deus não mata crianças inocentes, replicava Rosa, com lágrimas nos olhos. Homens matam, e homens podem ser encontrados e punidos. Cuidado com o que fala, Rosa. Esse tipo de acusação pode dar problema para vocês. Melhor guardar essa revolta e tocar a vida para frente. As ameaças veladas se tornaram explícitas quando Francisco tentou contratar um advogado de Fortaleza para mover uma ação contra o estado do Ceará. O advogado desistiu do caso após receber uma visita de homens não identificados que sugeriram que ele se concentrasse em outros tipos de processo. Depois de 2 anos de portas fechadas e ameaças constantes, algo em Antônia começou a se transformar. A dor se cristalizou em uma raiva fria e calculista. Ela percebeu que as autoridades não apenas estavam sendo omissas, elas estavam ativamente protegendo os responsáveis pelo massacre. Antônia começou a fazer suas próprias investigações. Conversava com funcionários dos cartórios, pescadores que trabalhavam no Rio Ceará, comerciantes que vendiam nas feiras da região. Lentamente começou a montar um quebra-cabeças sinistro. Vários funcionários públicos tinham comprado terras na região da antiga aldeia Tapeba, logo após o massacre. Empresários de Fortaleza estavam planejando um empreendimento turístico exatamente onde antes ficava a comunidade indígena. Eles não mataram minha família por ódio, Antônia disse para Francisco numa tarde de chuva. Eles mataram por dinheiro, por terra, e continuam livres porque quem deveria investigar também ganhou com isso. Mas até onde uma mãe desesperada é capaz de ir em busca da verdade? Até que ponto a sede de justiça pode transformar uma pessoa comum em algo que ela nunca imaginou que pudesse ser? Deixe nos comentários. Você acredita que Antônia deveria continuar sua busca pessoal pela justiça, mesmo sabendo dos riscos? Compartilhe este episódio para que mais pessoas conheçam a luta desses familiares. Em cidades pequenas, todos sabem de tudo, exceto quando convém não saber. Caucaia, em 1957, era uma cidade onde cada movimento era observado, cada conversa era ouvida pelos vizinhos, cada forasteiro era notado antes mesmo de pisar na praça central. Então, como é que 70 pessoas puderam ser massacradas sem que ninguém tenha visto nada, sem que ninguém tenha ouvido nada, sem que ninguém saiba de nada? A resposta estava nos olhares esquivos, nas conversas que morriam quando alguém se aproximava, nos silêncios constrangedores que se instalavam sempre que alguém mencionava os índios sumidos. A cidade estava dividida entre aqueles que sabiam demais e aqueles que preferiam não saber de nada. No bar do Zé da Esquina, ponto de encontro dos homens da cidade, as conversas sempre mudavam de rumo quando o assunto derivava para os Tapeba. Melhor falar de outras coisas, sussurrava o dono do estabelecimento, Zé Pereira, limpando nervosamente os copos com um pano sujo. Tem coisa que é melhor deixar quieta. Mas os boatos circulavam como fantasmas pela cidade. Dona Conceição, que trabalhava na casa do prefeito, contava em sussurros para as comadres que havia visto mapas estranhos na mesa de João Mendes na semana anterior ao massacre. Mapas da região onde ficava a aldeia Tapeba, com marcações vermelhas e anotações que ela não soube decifrar.
O comerciante Raimundo Silva, que vendia mantimentos para várias comunidades da região, parou abruptamente de fazer entregas na área onde ficavam as aldeias Tapeba. Quando perguntado por quê, sempre dava a mesma resposta: mudança de rota comercial, questão de logística. Mas seus olhos contavam uma história diferente. A costureira Maria José observou um movimento estranho na noite de 15 de março. 3 caminhões militares passaram pela rua principal às 2 da manhã, indo em direção à zona rural. Ela reconheceu o barulho dos motores porque seu defunto marido havia servido no exército. Mas quando tentou comentar o fato com outras pessoas, recebeu conselhos para não se meter em coisas que não são da sua conta. O mais perturbador eram as mudanças súbitas na vida financeira de algumas pessoas. O delegado Coronel Figueiredo, que sempre reclamava do salário baixo, de repente conseguiu reformar sua casa e comprar um carro novo. O escrivão da delegacia, Antônio Machado, abriu uma pequena loja na rua principal. E vários funcionários da prefeitura foram vistos gastando mais do que seus salários permitiriam. Quando questionados sobre essa súbita prosperidade, sempre tinham explicações vagas. Herança de um tio distante, negócio que deu certo, sorte no jogo. Mas as coincidências eram muitas para serem apenas coincidências. Quando Antônia finalmente conseguiu revisitar os destroços da aldeia de Capuã, 6 meses após o massacre, o que ela encontrou desafiava qualquer explicação lógica. A área havia sido limpa de forma profissional e meticulosa. As casas de taipa foram completamente demolidas, mas não por abandono ou intempéries. As demolições seguiam um padrão técnico, como se alguém quisesse apagar sistematicamente qualquer vestígio da ocupação indígena. Madeiras aproveitáveis haviam sido retiradas, telhas quebradas foram amontoadas e queimadas, até mesmo os alicerces de pedra foram removidos. Mas os detalhes mais assombros estavam nas árvores. Todas as árvores frutíferas da aldeia, cajueiros, mangueiras, jaqueiras, foram cortadas pela metade de suas alturas. Não derrubadas completamente, mas mutiladas de forma que nunca mais produziriam frutos. Era como se alguém quisesse matar a terra junto com as pessoas. O poço que abastecia a comunidade havia sido entupido com pedras e terra, mas quando Antônia conseguiu remover algumas pedras da superfície, um cheiro nauseante subiu das profundezas. Um cheiro de decomposição que ela reconheceu imediatamente. Quantos corpos estavam jogados ali dentro? As marcações nas árvores que sobreviveram eram ainda mais perturbadoras quando vistas de perto. Não eram símbolos aleatórios. Seguiam um padrão geométrico específico, como se fossem coordenadas ou códigos. Alguns moradores da região juravam que eram símbolos maçônicos. Outros achavam que pareciam códigos militares. Mas a descoberta mais chocante estava a 50 metros da antiga aldeia. Enterradas superficialmente, Antônia encontrou dezenas de roupas rasgadas e ensanguentadas. Reconheceu imediatamente o vestido azul de sua filha Carmen, a camisa xadrez de Miguel, a calça curta de João. As roupas estavam cortadas com precisão cirúrgica, como se tivessem sido removidas dos corpos para algum propósito específico. Entre as roupas havia algo que gelou o sangue de Antônia. Cordas de sisal cortadas em pedaços de exatamente 1 metro cada uma. Dezenas delas. Como se tivessem sido usadas para amarrar as vítimas durante o transporte e depois descartadas seguindo algum protocolo. E então ela encontrou a evidência que mudaria toda sua compreensão do massacre. Um documento parcialmente queimado, mas ainda legível. Era uma ordem de despejo assinada pelo cartório de Caucaia, datada de 2 dias antes do massacre. O documento citava a desocupação de área de interesse público e mencionava medidas necessárias para cumprimento da ordem judicial. Como uma ordem de despejo civil pode terminar em massacre?
Quem tinha poder suficiente para transformar um procedimento burocrático em genocídio? E por que ninguém na cidade queria falar sobre o que realmente aconteceu naquela noite maldita? Às vezes, a investigação falha não por falta de pistas, mas porque as pistas certas são deliberadamente enterradas. Em setembro de 1957, 6 meses após o massacre, chegou a Caucaia o inspetor federal Joaquim Albuquerque, enviado pelo governo estadual após pressão de organizações indígenas de outros estados. Albuquerque era conhecido por sua tenacidade e por não se deixar intimidar por políticos locais. Sua chegada trouxe uma centelha de esperança para familiares como Antônia Tapeba. Mas desde o primeiro dia, a investigação foi sabotada de forma sutil e sistemática. Albuquerque pediu para ver os registros da delegacia local referentes aos Tapeba e descobriu que, misteriosamente, todos os documentos anteriores a março de 1957 haviam sido perdidos em um incêndio acidental no arquivo. Solicitou depoimentos de testemunhas e descobriu que a maioria havia viajado para outros estados ou simplesmente se recusava a falar. A primeira pista que parecia promissora veio de um comerciante de gado chamado Sebastião Ferraz. Ele alegava ter visto um grupo de homens armados acampados na serra próxima à aldeia Tapeba alguns dias antes do massacre. Descreveu com detalhes suas roupas, armas e até mesmo alguns rostos. Albuquerque investigou intensivamente essa pista por 3 semanas. Descobriu que realmente havia um grupo de homens na serra, mas eram soldados do exército brasileiro em exercício de treinamento. Todos tinham álibi sólido e documentação militar que comprovava sua localização na noite do massacre. Sebastião, confrontado com essas evidências, admitiu que havia confundido as datas e que nunca havia visto esses homens próximos à aldeia. A segunda pista veio de uma fonte ainda mais duvidosa. Um andarilho alcoólatra conhecido como João Sem Nome, que dormia em praças e sobrevivia de esmolas. Ele jurava ter visto caminhões de morte transportando os Tapeba para uma fazenda abandonada a 40 quilômetros de Caucaia. Chegou a desenhar um mapa tosco mostrando o local. Albuquerque organizou uma expedição até a fazenda indicada. Encontraram uma propriedade realmente abandonada, com sinais de ocupação recente. Havia restos de fogueiras, latas de comida vazias e até mesmo alguns ossos. A esperança durou pouco. Os ossos eram de gado, as fogueiras eram de vaqueiros que usavam o local como pouso eventual. E João Sem Nome, quando pressionado, admitiu que, às vezes, misturava as coisas que via com as coisas que sonhava. O terceiro suspeito parecia mais sólido. Coronel Augusto Ribeiro, um fazendeiro poderoso da região que havia tido conflitos públicos com os Tapeba por causa de limites de terra. Ribeiro chegou a ameaçar publicamente o cacique Pedro Tapeba meses antes do massacre, dizendo que índio preguiçoso não merecia terra boa. A investigação revelou que Ribeiro tinha motivos, meios e oportunidade. Possuía homens armados, mantinha milícia particular e tinha influência política suficiente para encobrir seus crimes. Albuquerque estava convencido de ter encontrado o mandante do massacre. Mas quando tentou obter mandados de busca e apreensão, descobriu que Ribeiro havia partido para uma viagem de negócios ao Rio de Janeiro exatamente na semana do massacre. Tinha dezenas de testemunhas, documentos de hotel, registros de voo. Seu álibi era absolutamente perfeito, talvez perfeito demais. A quarta pista surgiu quando um pescador encontrou no Rio Ceará uma mala enterrada na lama. Dentro havia documentos queimados, algumas roupas e uma arma calibre .38. Os documentos eram ilegíveis, mas as roupas tinham manchas que pareciam sangue e a arma havia sido disparada recentemente. Albuquerque enviou tudo para análise em Fortaleza. Os resultados chegaram 3 meses depois. As manchas nas roupas eram de tinta vermelha, não sangue.
A arma estava registrada em nome de um comerciante de Sobral que havia morrido de causas naturais 2 anos antes. Os documentos queimados eram faturas comerciais sem relevância para o caso. A cada pista que se revelava falsa, Albuquerque sentia que estava sendo direcionado para becos sem saída deliberadamente. Alguém estava plantando evidências falsas para confundir a investigação. Mas quem tinha conhecimento suficiente do caso para criar essas armadilhas? E por que se dar ao trabalho de plantar pistas falsas em vez de simplesmente destruir todas as evidências? Em janeiro de 1958, a pressão sobre Albuquerque começou de forma sutil. Seu superior hierárquico sugeriu que talvez fosse melhor concentrar recursos em casos com mais chances de solução. Jornais locais começaram a publicar artigos questionando o desperdício de dinheiro público com investigações infrutíferas. Em março de 1958, exatamente um ano após o massacre, Albuquerque recebeu uma transferência compulsória para um cargo administrativo em Brasília. Seu substituto, delegado Mário Santos, chegou a Caucaia com instruções claras: encerrar casos pendentes e focar em crimes atuais. Em abril de 1958, todos os inquéritos relacionados ao desaparecimento dos Tapeba foram oficialmente arquivados por falta de evidências e impossibilidade de identificar culpados. O relatório final concluía que, muito provavelmente, ocorreu dispersão natural da comunidade indígena por causas desconhecidas. Antônia Tapeba recebeu uma notificação formal informando que, não havendo novos elementos, o caso estava encerrado definitivamente. Ela amassou o papel, jogou no chão e disse para quem quisesse ouvir: eles podem arquivar os papéis, mas não podem arquivar a verdade. E eu vou continuar procurando até morrer. Mas será que Antônia realmente teria forças para continuar sozinha uma luta que derrotou até mesmo um inspetor federal experiente? Tem casos que escolhem você. E quando isso acontece, você não tem mais vida própria. Essas foram as palavras que o detetive Raimundo Cavalcante escreveu em seu diário na primeira noite em que decidiu reabrir por conta própria o caso do massacre dos Tapeba. Era 1975. 18 anos haviam se passado desde os crimes, e oficialmente o caso estava morto e enterrado há mais de uma década. Cavalcante não era um investigador comum. Formado em criminologia pela Universidade Federal do Ceará, havia trabalhado em casos de repercussão nacional e tinha fama de nunca desistir de uma investigação. Mas o caso Tapeba não chegou até ele por vias oficiais. Chegou através de Antônia. Em 1975, Antônia Tapeba já estava com 56 anos. Seus cabelos estavam completamente brancos, seu rosto marcado por rugas profundas de sofrimento, mas seus olhos ainda ardiam com a mesma determinação de 18 anos atrás. Ela havia economizado centavo por centavo, trabalhando como doméstica em casas de família, para contratar um investigador particular. Doutor Raimundo, disse ela na primeira reunião, colocando uma lata de biscoito amassada sobre a mesa. Aqui tem tudo que consegui juntar sobre meus filhos. São 18 anos de pedaços de informação. O senhor pode fazer alguma coisa com isso? Cavalcante abriu a lata e encontrou um arquivo meticuloso que impressionaria qualquer detetive profissional. Antônia havia guardado recortes de jornais, cópias de documentos, fotografias, mapas desenhados à mão, depoimentos escritos de punho próprio, até mesmo amostras de terra e pequenos objetos encontrados na cena do crime. Era o trabalho de uma investigadora autodidata que havia dedicado quase 2 décadas de sua vida a um único objetivo. Dona Antônia, disse Cavalcante após examinar o material por 2 horas, isso aqui é melhor documentado que a maioria dos casos oficiais que já vi. A senhora fez o trabalho que a polícia deveria ter feito. Mas Cavalcante logo descobriu que reabrir o caso seria como mexer em um vespeiro. Na primeira semana de investigação,
Recebeu 2 ligações anônimas sugerindo que se concentrasse em casos mais produtivos. Na segunda semana, pneus de seu carro foram furados 3 vezes. Na terceira semana, sua secretária pediu demissão após receber visitas preocupantes em sua casa. A obsessão de Cavalcante começou quando ele percebeu que as ameaças só confirmavam que havia algo muito grande a ser descoberto. Ele contratou um segurança, mudou de escritório e passou a trabalhar principalmente à noite. Sua esposa ameaçou deixá-lo se ele não abandonasse o caso. Seus filhos pararam de falar com ele, mas ele não conseguia parar. Quando você percebe que um crime dessa magnitude pode ter sido cometido e encoberto por décadas, escreveu em seu diário, você entende que parar significa aceitar que vivemos numa sociedade onde genocídio é permitido desde que seja contra os indefesos. Durante meses, Cavalcante seguiu as mesmas pistas que já haviam sido investigadas e descartadas. Mas sua formação acadêmica lhe deu uma vantagem que os investigadores anteriores não tinham. Ele conhecia técnicas de análise forense que estavam se desenvolvendo nos Estados Unidos e na Europa. Em 1976, Cavalcante conseguiu contato com um laboratório de criminologia de São Paulo que estava experimentando uma nova técnica, a análise de DNA. Era uma ciência ainda embrionária no Brasil, mas que prometia revolucionar investigações criminais. O problema era o custo. Uma única análise custava o equivalente ao salário de 6 meses de um trabalhador comum. Antônia não hesitou. Vendeu a pequena casa que havia conseguido comprar após anos de economia e entregou todo o dinheiro para Cavalcante. Doutor, se essa ciência nova pode encontrar meus filhos, então ela vale tudo que eu tenho. Cavalcante coletou amostras de sangue seco que Antônia havia preservado em tecidos encontrados na cena do crime. Enviou também fragmentos ósseos que haviam sido encontrados no poço entupido da antiga aldeia. O processo levou 4 meses e consumiu todas as economias de Antônia. Os resultados chegaram em dezembro de 1976 e mudaram completamente a compreensão do caso. O DNA confirmou que os fragmentos ósseos pertenciam a pelo menos 15 pessoas diferentes, incluindo crianças. Mas a descoberta mais chocante estava nas amostras de sangue dos tecidos. Elas não pertenciam apenas às vítimas Tapeba. Havia sangue de pelo menos 3 pessoas não indígenas, misturado com o sangue das vítimas. Isso significava que havia executores que se feriram durante o massacre, ou que houve resistência maior do que se imaginava. Mais importante, esse DNA de não indígenas poderia ser comparado com suspeitos se algum dia fossem identificados. Cavalcante também aplicou uma nova técnica de análise balística nas balas encontradas na região. Descobriu que todas foram disparadas por armas de fabricação alemã, um tipo de munição que na década de 1950 só era usada por forças militares ou paramilitares especializadas. A terceira descoberta veio da análise química da terra no local do massacre. Cavalcante detectou traços de querosene de aviação misturado com o solo. Isso sugeria que o local havia sido deliberadamente incendiado com combustível militar para eliminar evidências. Em 1977, usando técnicas de fotografias aéreas que estavam sendo desenvolvidas para fins agrícolas, Cavalcante descobriu algo assombroso. As cicatrizes no solo deixadas pelos veículos usados no massacre ainda eram visíveis do alto. As marcas formavam um padrão geométrico preciso, como uma operação militar planejada nos mínimos detalhes. Agora eu tenho certeza, escreveu Cavalcante em seu diário. Isso não foi um massacre espontâneo ou uma violência descontrolada. Foi uma operação militar planejada e executada por profissionais. Mas profissionais a serviço de quem? A resposta a essa pergunta estava mais próxima do que ele imaginava.
E quando ela finalmente viesse à tona, revelaria uma conspiração que ia muito além de uma simples disputa por terras. Em março de 1978, exatamente 21 anos após o massacre, Cavalcante recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era 2 da manhã quando o telefone tocou em sua casa. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e alcoólica de um homem que se identificou apenas como alguém que não aguenta mais carregar esse peso. Doutor, o senhor ainda está mexendo com aquele negócio dos índios lá de Caucaia? A voz era quase um sussurro, como se o homem tivesse medo de ser ouvido. Estou. Por que pergunta? Porque eu sei quem mandou matar eles. Eu sei porque eu estava lá. O homem marcou um encontro no dia seguinte num bar isolado, na periferia de Fortaleza. Quando Cavalcante chegou, encontrou um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, mãos tremendo visivelmente. Ele se apresentou como Severino Gomes, ex-sargento do Exército aposentado. Doutor, eu não era um homem mau, começou Severino, com lágrimas nos olhos. Mas ordens são ordens, e na época a gente não questionava, só obedecia. Severino revelou que em 1957 ele fazia parte de um grupo especial do Exército Brasileiro, uma unidade não oficial que executava operações de limpeza em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional. O massacre dos Tapeba havia sido planejado meses antes, durante reuniões secretas em Fortaleza. Não era só sobre terra, doutor. Era sobre um projeto muito maior. Eles iam construir um porto industrial na região, trazer empresas americanas, fazer um complexo petroquímico. Mas primeiro precisavam limpar a área de obstáculos. O eles que Severino mencionava era um consórcio formado por empresários cearenses, políticos federais e militares de alta patente. O prefeito João Mendes, o delegado Coronel Figueiredo, o fazendeiro Augusto Ribeiro, todos eram apenas peões de um esquema muito maior. A ordem veio diretamente de Brasília, doutor. Papel com timbre oficial e tudo. Desocupação de área estratégica para fins de segurança nacional. Nós achávamos que ia ser só um despejo normal, mas quando chegamos lá, Severino parou de falar e pediu outro copo de cachaça. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo. O comandante da operação era Major Almeida. Ele disse que não podia haver testemunhas, que os índios iam criar problema internacional se sobrevivessem, que era melhor resolver tudo de uma vez. Severino descreveu a operação com detalhes que gelaram o sangue de Cavalcante. 3 grupos atacaram simultaneamente diferentes aldeias Tapeba. Usaram técnicas de guerra para cercar e eliminar resistência. Os corpos foram transportados em caminhões militares e despejados em valas comuns na serra. As crianças, doutor, as crianças eram o que mais me doía. Algumas a gente levou vivas, entregou para famílias de colonos que iam civilizar elas. Disseram que era melhor assim, que elas iam ter uma vida melhor. Cavalcante gravou todo o depoimento de Severino. Conseguiu nomes, datas, localizações das valas comuns, até mesmo números de série de armamentos utilizados. Era evidência suficiente para reabrir o caso e processar os responsáveis. Mas quando Cavalcante tentou localizar Severino uma semana depois para formalizar o depoimento, descobriu que ele havia morrido de causas naturais. Ataque cardíaco em casa, sozinho, sem testemunhas. Com a morte de Severino, a única evidência que restava era a gravação de sua confissão. Cavalcante tentou apresentá-la às autoridades, mas descobriu que os principais envolvidos mencionados por Severino também estavam mortos ou desaparecidos. Major Almeida havia morrido em um acidente de carro em 1965. Coronel Figueiredo sofreu um derrame em 1970. O prefeito João Mendes foi encontrado morto em seu escritório em 1972. Suicídio, segundo a versão oficial. Era como se alguém tivesse sistematicamente eliminado todas as pontas soltas ao longo das décadas.
Cavalcante conseguiu localizar duas das valas comuns mencionadas por Severino. Encontrou ossadas que confirmavam o relato, mas sem recursos oficiais para a escavação completa ou análise forense adequada. Suas descobertas foram ignoradas pelas autoridades e ridicularizadas pela imprensa local. Em 1980, Antônia Tapeba morreu aos 61 anos, sem nunca ter encontrado os corpos de seus filhos. Cavalcante compareceu ao velório e prometeu a ela, mesmo morta, que continuaria procurando a verdade. Hoje, mais de 60 anos depois, o caso continua oficialmente arquivado. O complexo industrial que motivou o massacre nunca foi construído. Os investidores americanos desistiram do projeto em 1962. As terras dos Tapeba foram loteadas e vendidas para especulação imobiliária. Algumas crianças Tapeba que foram adotadas durante o massacre cresceram sem saber sua verdadeira origem. Hoje são adultos e idosos que talvez nunca descobrirão que são sobreviventes de genocídio. Os documentos oficiais sobre a Operação de Segurança Nacional continuam classificados como ultra-secretos nos arquivos militares. E os nomes dos verdadeiros mandantes do massacre, aqueles que lucraram com a morte de 70 pessoas inocentes, permanecem protegidos pelo manto do tempo e do silêncio oficial. Compartilhe esta história para que o massacre dos Tapeba não seja esquecido. Deixe nos comentários, você acredita que ainda há tempo para que a justiça seja feita? E se você descobrisse que é descendente de uma vítima deste massacre, o que faria? Porque algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam vir à luz. E algumas injustiças, por mais antigas que sejam, ainda podem ser reparadas.